Sempre aos finais de semana, eu faço algumas análises do mercado mundial, fico analisando algum comportamento de mercado, analiso o mundo, das fronteiras para fora e também o comportamento do Brasil das fronteiras para dentro. Aí eu vou pegar uma questão com relação ao arroz, e inúmeras situações negativas poderiam ser debatidas. Mas me impressiona no Brasil o quanto as pessoas tentam tapar o sol com a peneira. O quanto no Brasil falar sobre os problemas é o grande problema. Como no Brasil tentam maquiar tanto algumas situações, mesmo sendo essas situações que nos tornam cada vez mais prejudicados dentro das cadeias produtivas, principalmente pensando no resultado. E não o resultado final, essa fantasia de PIB e balança comercial. Não, estou falando do resultado final para todos, principalmente para o setor primário. Eu não vejo ex-ministros falarem sobre isso, eu não vejo ex-presidentes e o atual ministro e o presidente da República falar sobre isso. A fantasia de Brasília é achar algo que está bom e fantasiar esse algo que está bom para mostrar ou tentar mostrar para aquelas pessoas de menos conhecimento que tudo está indo muito bem. E o agronegócio não está indo bem. Os problemas estão cada vez maiores. Recuperação judicial, endividamento, isso mostra que não existe viabilidade econômica e financeira. Isso é fato. A gente não vê programas de televisão falar sobre isso, a gente não vê essas redes sociais que se dizem representantes do agro falar sobre isso também. Para eles falar o que está bom parece que é o extremamente necessário. Não, nós precisamos trazer para dentro dos escritórios, dos gabinetes, para as mesas de debate os problemas. Se nós não viabilizarmos o setor, vai chegar num ponto que não tem mais saída. E aí eu coloco a Índia. A Índia como já uma grande produtora de alimentos, e aí eu vou buscar um direcionamento mais para o arroz. A Índia já chegou a representar praticamente 40% do fornecimento do comércio mundial de arroz. E eles estão tomando algumas medidas internas para voltarem novamente a serem grandes produtores. E aí entra também as questões de tecnologia. O Brasil fala muito em tecnologia, mas ela tem um limite dentro do aceitável. Não adianta eu querer encarecer demais o meu custo operacional dentro da minha propriedade, se na hora de eu comercializar as commodities que devem pagar tudo e deixar a margem de lucro se tornar inviável. O custo de produção médio do arroz na Índia está em torno de 30 mil a 50 mil rúpias. Transformando para dólar, fica algo em torno de 365 a 610 dólares. Se nós viermos para o real, fica algo em torno de 1.825 a 3.050 reais. Então, a Índia está com uma perspectiva de colher esse ano 135 milhões de toneladas de arroz. Voltar de novo para um recorde, Mas a gente vê o quanto eles trabalham o necessário, que as entidades lá na Índia estão, de uma certa forma, fazendo observações com relação à incapacidade para armazenamento dos grãos. Então, por mais coisas erradas que possam acontecer, os pontos específicos são tratados. No Brasil são ignorados. No Brasil, querer falar sobre produção recorde, safra recorde é o top. Mas nós não temos capacidade estática para armazenar. Mas entra governo, sai governo, entra ministro, sai ministro, eles desconsideram. Porque são pessoas irresponsáveis que não tratam os problemas, mas sim falsos resultados que podem dar mídia para eles para as próximas eleições. Então, devido à diversificação de culturas, de produções, de tipos de arroz, então existe um mínimo e um máximo. Agora, quando a gente fala do Brasil, e isso pode variar de região para região, mas nós estamos falando de um custo médio por hectare, como eu falei lá na Índia, de 1.825, falando em reais para ficar um pouco mais claro, a 3.050. No Brasil é de 4.000 a 6.000 por hectare. Pode variar um pouquinho mais. E aí eu estou falando sobre sementes, fertilizantes, pesticidas, a parte de irrigação, mão de obra, tudo que gira em torno do operacional. Custo de produção, custo operacional. Claro que aí a propriedade rural tem os custos totais, as despesas totais que agregam a isso e o arroz tem que pagar essa conta. E no Brasil não existe viabilidade. Então, o nosso custo
uma alta representatividade no preço das commodities, nos torna cada vez menos competitivo para a questão do arroz, nos faz importar arroz com tributação zero, sendo que dentro do Brasil a carga tributária incide em cada pequena etapa da produção, né? E isso, por menor que seja essa importação, é ela que define o preço dentro do Brasil, bagunça o mercado, o produtor que não tem competitividade acaba ficando nas mãos de um mercado, né, prostituído pelo próprio governo, e aí as contas não batem e eles fecham no vermelho. E eu, como tive em Brasília, lá dentro do Ministério, pude ver o quanto eles debocham do produtor de arroz, né? Eles se acham entendidos e a gente vai ver que eles de entendedor não tem nada. São pessoas que estão em cargos políticos, né, cabides de emprego, ministros da agricultura incapacitados e incompetentes, que não sabem apresentar uma proposta, mas está claro. E somados a isso tudo, nós temos as questões climáticas, né, que afetam a produtividade, a rentabilidade, né? Nós temos toda essa carga tributária absurda sobre cada etapa do processo produtivo, e o Brasil quer falar numa reforma tributária que foi um desastre. Só aumentou a carga tributária, né? Mas eles acham que a gente é ignorante, que a gente não consegue raciocinar. Então, essa questão do arroz fica aqui uma observação de por que o Brasil não é competitivo. A Índia vem crescendo a passos largos para ser um grande produtor de alimentos. E o Brasil, que se colocou naquele pedestal de, né, celeiro do mundo, cada vez mais nós temos inviabilidade dentro do Brasil para produzir e comercializar. Então, essa dica, essa observação mostra o porquê que nós estamos cada vez mais com endividamento alto, cada vez mais com pedido de recuperação judicial alto, cada vez menos investimento. E essa situação não vai mudar, a não ser que um dia nós tenhamos um ministro da Agricultura capacitado e um governo, né, federal que realmente queira desenvolver o setor, sendo que nós podemos crescer infinitamente mais. Mas precisamos de responsabilidade por parte daqueles que estão à frente do agronegócio aqui no Brasil.